Entra ao vivo o repórter Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, com informações novas relacionadas ao médico sobrevivente Daniel Sonnenwald. Querido Rodrigo Viga, o que você tem para nós aqui? Capês, eu vou me dar o luxo de chamá-lo de Daniel Proença, porque não tenho ousadia de repetir o sobrenome dele, que é muito difícil, e você foi muito bem. Ele foi o sobrevivente dessa chacina que aconteceu, no quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Médico Daniel Proença, ele foi levado inicialmente para o Hospital Lourenço Jorge, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, e depois foi transferido para um hospital privado particular. E a boa notícia é que, mesmo tendo sido ferido em 6 partes do corpo, na perna, no pé, no braço, na mão, ele passou por cirurgia, passa bem, e agora há pouco ele deu um depoimento, fez um relato de dentro do hospital para amigos, parentes e pessoas mais chegadas, dizendo que, apesar de todo o susto, ele conseguiu sobreviver a essa tragédia, a essa chacina. Vamos acompanhar esse vídeo rapidamente aqui na Jovem Pan. Pessoal, tô bem, viu? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa junto, tá? Valeu pela preocupação, obrigado. Só algumas fraturas, mas vamos sair dessa, foi o que disse o médico Daniel Proença, o sobrevivente dessa chacina que aconteceu em quiosque na zona oeste do Rio de Janeiro. Capês, rapidamente, já quebrando o protocolo, a gente está atento aqui a toda a movimentação em frente ao Palácio Guanabara. O fato é que a polícia do Rio de Janeiro não está ainda completamente convencida de que aqueles 4 que foram encontrados mortos entre a madrugada de hoje e a noite de ontem são os únicos envolvidos nessa trama dessa chacina no quiosque na Barra da Tijuca. Uma linha de investigação aponta para a possibilidade de participação de outros em toda essa trama. Não estariam no local do crime, mas estariam na arquitetura, na engenharia do assassinato dos 3 médicos no quiosque em frente a um hotel 5 estrelas na zona oeste da capital. Inclusive, telefones celulares já foram apreendidos, inclusive dentro de um presídio, de onde teria partido a ordem, a determinação, através de uma videoconferência, para que aqueles que foram encontrados mortos essa madrugada fossem executados, porque o crime teve uma enorme repercussão e jogou luz em cima dos negócios do tráfico de drogas. É o crime tentando fazer justiça, entre aspas, tentando resolver seus problemas em um próprio tribunal, dentro das suas regras e de seus protocolos, embora eles sejam para lá de questionáveis. Capês? Rodrigo Viga, nós temos aqui nossa audiência rotativa e todo mundo quer saber e quer que a gente volte em determinados assuntos e informações com relação à pessoa que possivelmente se encontrava no quiosque, porque alguém deve ter avisado os executores de que havia aquele médico que foi confundido com o miliciano e que, portanto, o miliciano pretensamente estaria lá para que viessem executá-lo. Já foi identificada o rosto desta pessoa, a qual facção criminosa essa pessoa pertence e já existe alguma medida persecutória para prendê-la, se dispor do seu celular e assim aprofundar a investigação contra possíveis outros envolvidos? Capês, eu acabei de falar com o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, agora é assim, o cargo, Zé Renato Torres. Ele me disse que eles já sabem onde está o alvo principal, supostamente, dessa ação criminosa. Aquele miliciano que a gente vem falando aqui, o Tailon Barbosa, está em casa, ele está em regime condicional, seria frequentador desse quiosque, está no endereço, teoricamente, se é que ainda está lá, depois de tudo que aconteceu, muito próximo ao local dessa chacina, está sendo acompanhado e monitorado pelas forças de segurança e pelas autoridades do Rio de Janeiro. Esse miliciano seria aquele que foi, por características físicas, confundido, com o médico que estava presente nesse encontro de ortopedistas em frente ao hotel onde está acontecendo, melhor dizendo, esse congresso internacional. No caso aí, o Perseu Almeida, que foi confundido com o miliciano Tailon Barbosa. Já se sabe que por trás desse assassinato está uma disputa entre tráfico de drogas, milícia e tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. Pois bem,
Esse Tylon, que está no regime condicional, no regime diferenciado, em frente aí da tela, para quem está nos aplicativos e também na televisão, o Tylon é esse do lado esquerdo, com as mãos para trás e com uma semelhança física, segundo a Polícia do Rio de Janeiro, muito grande com o Perseu, que é o que está com a camisa do Esporte Clube Bahia de futebol. Pois bem, sabe-se já dentro das investigações da Polícia do Rio de Janeiro que havia uma disputa entre tráfico e milícia e tráfico de drogas. Por quê? Porque esse que está à esquerda, o Tylon, teria participado de uma recente execução de um criminoso aqui no Rio de Janeiro, conhecido como Vin Diesel. A morte desse Vin Diesel estaria sendo vingada pelos criminosos que participaram dessa ação na Barra da Tijuca, mas na verdade o alvo não foi encontrado e foi confundido com o médico Perseu, que aparece à direita da nossa tela com a camisa do Bahia. Toda essa trama ainda está sendo investigada pela Polícia do Rio de Janeiro, que não dá por concluído, não dá por elucidado. Esse inquérito quer encontrar todos aqueles que participaram da arquitetura do assassinato do miliciano, que acabou resultando na morte dos médicos, e quer também avançar em direção àqueles que mataram entre ontem e hoje, fala assim, 12, 13 horas depois do crime dos médicos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, aqui da cidade do Rio de Janeiro, meu caro Capês. Rodrigo Viga, muitos espectadores não têm exata noção dessa terminologia que é usada, milicianos. Eu queria que você pudesse detalhar para nós a organização criminosa que executou os médicos, imaginando que um deles era o tal miliciano a qual você fez referência, que daqui a pouco vamos colocar novamente a fotografia dele. Essa organização criminosa, ela deve se dedicar, se ela se dedica ao tráfico de drogas ou não, qual o tipo de atividades ilícitas a qual ela se dedica. O miliciano é esse que está à esquerda, como você bem detalhou, com os braços para trás. E a milícia, que é integrada por esse miliciano, por que ela chama milícia? Não é uma organização criminosa também? Ela explora, eles são matadores, são ligados à corrupção na esfera policial. Que tipo de atividade diferencia os criminosos delinquentes que executaram os médicos e os criminosos delinquentes que são integrados e liderados por esse miliciano? Vamos lá, Capês. Quem matou os médicos, vamos ser muito claros aí para que o nosso ouvinte, espectador, internauta entenda, quem matou foi o tráfico de drogas. A ordem veio do tráfico de drogas para executar um miliciano que foi confundido com o médico. E esse miliciano estaria por trás da morte de um outro criminoso conhecido como Vin Diesel recentemente, ou seja, seria uma revanche, seria uma vingança. O líder desse grupo de traficantes que matou os médicos nessa suposta confusão, nesse suposto engano, ele recentemente pertenceu a um grupo paramilitar. Depois migrou para a maior e principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Dito isso, vamos avançar em direção às explicações do nosso glossário, infelizmente, da nossa terminologia, como você bem disse, da violência, da insegurança e da criminalidade aqui no Rio de Janeiro. O tráfico de drogas está estabelecido em comunidades, em áreas conflagradas do Rio de Janeiro há muito tempo, há várias décadas. E aí, aos poucos, no passado, começou a surgir a figura do miliciano, do paramilitar. Lá nos primórdios, lá na origem, segundo o governo do Rio de Janeiro, fontes e autoridades fluminenses, ex-agentes de segurança ou agentes em atividade teriam formado esses grupos paramilitares, de certa forma até para rivalizar ou expulsar o tráfico de drogas. Mas em seguida, esses paramilitares começaram a adotar o seu modus operandi, o seu protocolo, que nada mais é do que a cobrança de taxa de segurança, cobrança de comerciantes, cobrança de taxa de luz, até de lixo tem hoje em dia, cobrança de taxa de água, enfim, nada sai do alcance desses grupos paramilitares. Houve um tempo até que alguns aqui no Rio de Janeiro diziam o seguinte: entre tráfico e milícia, melhor a milícia, que age silenciosamente e não de forma tortuosa, de forma bárbara, como age o tráfico de drogas. O que nós vimos ao longo dos últimos anos? A expansão desses grupos de milicianos, desses grupos paramilitares, nomes
muito falados aqui no microfone da Jovem Pan, Tandera, Zinho, Eco, entre outros. Em meio à pandemia de Covid-19, foi criada uma força-tarefa para combater esses grupos paramilitares que já não estão mais só apenas aqui na capital. Estão na região metropolitana, na Baixada Fluminense, caminhando em direção ao interior do estado do Rio de Janeiro. Durante a pandemia foi criada essa força-tarefa, de lá para cá, mais de 1.500 foram presos e os números são para lá de superlativos nesse combate à violência e à criminalidade. O objetivo é asfixiar econômico e financeiramente esses grupos paramilitares, mas as instituições ainda não têm sido plenamente bem-sucedidas. O número que foi dado agora há pouco aqui no Palácio Guanabara chama bastante atenção para o poderio ofensivo dos criminosos, sejam eles traficantes ou milicianos, no Rio de Janeiro. Mais de 4.000 já foram detidos nesse ano de 2023. E com esses bandidos, anote bem esse número, viu, meu caro Capês? Quase 470 fuzis nas mãos, em poder do crime organizado. Por isso, as autoridades fluminenses disseram que há uma máfia, e não mais apenas milicianos e traficantes, inclusive infiltrados nos poderes, sejam eles quais forem, e que é preciso uma união de forças para combater a violência no Rio e também em todo o Brasil. Capês. Rodrigo Viga, nós estamos aqui, a mesa está querendo aproveitar todas as suas informações, Renato Batista, Mano Figueira, Ricardo Rosa, Carol Curimbaba, querem fazer perguntas. Eu queria que você agora fosse mais sucinto para dar tempo deles falarem, porque está todo mundo muito interessado em tudo que você tem a dizer. Bom, você eu considero um repórter muito experiente. Você tem, se não me engano, uns 25 anos só de Jovem Pan e conhece profundamente o território aí do Rio de Janeiro. É possível dizer que esse fenômeno de organizações criminosas, armadas com fuzis, armas de uso privativo das Forças Armadas, que cercaram determinados territórios hoje, não deixa a polícia entrar e quando entra é chuva de bala, começou a ocorrer no início dos anos 90, em razão de políticas distorcidas dessa época, ou isso é um mito, Rodrigo Viga? Eu acho que é um pouquinho antes, viu, meu caro Capês? Fala-se, né, pelo menos aqui nas ruas do Rio de Janeiro, que teria começado numa negligência do poder do governo Brizola. É o que se fala aqui no Rio de Janeiro. Que ali as polícias não teriam sido devidamente autorizadas a acessar comunidades, favelas. O tráfico foi se empoderando, foi se robustecendo, fortalecendo, foi se armando. E ali começou de forma muito flagrante esse crescimento do crime organizado, que depois migrou para os paramilitares, viu, Capês? Muito bem, lembrando, o governo Brizola, 83, 84, 85 e 86, coincidiu mesmo nessa época do governo Brizola. O Renato Batista quer te fazer uma pergunta, nosso debatedor aqui, querido Rodrigo Viga. Oi, Viga, boa tarde. Vou fazer duas perguntas rápidas. Primeiro é com relação ao X9, né, o dedo duro, ou seja, a pessoa que foi o informante do crime de que supostamente aquele filho de miliciano estaria naquele bar, se já tem algum tipo de informação sobre ele, se ele já foi achado por alguém. E o segundo ponto, que eu tô vendo pouca gente falar, é no sujeito que era o filho do miliciano, né? Se já o encontraram, se ele continua ali na liberdade condicional na sua casa, se ele eventualmente teve que depor nesse caso. Você tem alguma informação com relação a isso? Está em casa, está sendo monitorado, está no radar da polícia e provavelmente, entre aspas, né, vai ser protegido porque ele passa a ser também uma figura-chave e está cumprindo aí as medidas cautelares, restritivas, impostas por esse regime condicional. Com relação à sua outra pergunta, a Polícia do Rio de Janeiro ainda não tem informações precisas de quem foi o X9, mas já estava, de alguma forma, monitorando esses criminosos envolvidos direto ou indiretamente no assassinato dos médicos. A informação que eu tenho é que a placa do carro já tinha sido grampeada, vamos dizer assim, né? O veículo já tinha sido grampeado. Não sei se a polícia tinha como prever, antever ou prevenir esse crime, mas algumas informações já estavam em poder das forças de segurança do Rio de Janeiro, viu, Batista? Rodrigo Viga, depois você levanta pra gente, você é um miliciano envolvido em organização criminosa, provavelmente tem homicídios, chacinas. Como é que ele está em casa? Por que é regime semiaberto? Se você depois puder detalhar pra gente.
caso você não tenha informação agora, nós podemos voltar, temos segunda-feira, estamos ávidos para falar com você novamente. Mas o Mano Ferreira tem uma pergunta para te fazer. Boa tarde, Viga. Mais cedo aqui no programa você falou que a polícia tem a informação de que a decisão da execução dos executores partiu de dentro do presídio e foi tomada a decisão numa videoconferência envolvendo os chefes da milícia. Você tem mais informações sobre isso? Olha, apreender celular em presídio do Rio de Janeiro é a mesma coisa que você encontrar carioca na praia em dia de sol. Isso acontece frequentemente. Eu falo isso, infelizmente, porque não era para ser assim. Não deveria ser assim, porque isso até facilita o contato dos controladores sobre os seus controlados. Por isso que volta e meia, quando há uma oportunidade, se a justiça assim permitir, e normalmente ela acaba contestando aqui e acolá, ou o Ministério Público, quando abre uma oportunidade, um grande peixão, um grande figurão do tráfico de drogas, da milícia, ser levado para um outro presídio, fora do estado do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro prontamente adota esse procedimento. Não significa dizer que ele não vai ter mais contato telefônico, mas em um outro presídio, longe de suas bases, em tese, em teoria, fica mais difícil. A informação que nós temos agora, que está sendo investigada, e aparelhos celulares já foram apreendidos no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, que a decisão para assassinar os matadores dos médicos teria sido tomada de dentro do presídio através de uma videoconferência. E a polícia teria já recolhido esses aparelhos para saber se realmente houve essa videoconferência, houve esse tribunal do tráfico de drogas dentro do presídio. Tudo isso está sendo apurado. Somente nos últimos meses, mais de 5 mil aparelhos celulares já foram apreendidos dentro do sistema carcerário do Rio de Janeiro, que tem mais de 30 mil detentos. Ou seja, para cada 6 tem um aparelho celular circulando ou estava em circulação. Ô, Rodrigo, o Ricardo Roso vai fazer uma pergunta. Agora é interessante, uma vez eu fui fazer uma palestra sobre progressão de regime num determinado estabelecimento carcerário. Levantou o líder da plateia e falou: pessoal, celular desligado para não incomodar o palestrante. Ricardo Roso, a sua pergunta. Boa tarde, Viga. Ô, Viga, apenas para ajudar a esclarecer a cabeça da nossa audiência aqui. A linha de investigação da Polícia do Rio já está definida, foi uma encomenda aí da morte de um miliciano e o médico foi confundido realmente, uma infelicidade trágica? Ou existe alguma outra linha de investigação também da polícia que ainda esteja em andamento, que ela ainda não descartou? Nenhuma linha nova, Ricardo, foi apresentada até agora, não brotou, não emergiu. E para corroborar e enaltecer isso, o que acontece? A Polícia Federal está dando apoio, não está federalizando essa investigação. O governo do Rio de Janeiro está descartando completamente a possibilidade de politização, de ligação política desse crime, uma vez que um dos alvos, uma das vítimas, o Diego Bonfim, era irmão e cunhado de deputados federais. Então, a federalização está descartada, a politização dessa investigação também está descartada, e os agentes de São Paulo que vieram aqui para prestar uma espécie de suporte de ajuda às forças de segurança do Rio de Janeiro também já estão sendo devidamente convidados a voltar para São Paulo, porque a Polícia do Rio de Janeiro entende que o caso está, se não elucidado, não esclarecido, já tem uma linha de investigação que não carece de uma presença mais firme nem da Polícia de São Paulo, tampouco da Polícia Federal, por isso está descartada a chamada federalização. Agora, o inquérito em si não foi concluído, porque ainda tem muitas pontas soltas e outro objetivo agora é encontrar aqueles que executaram os executores, Ricardo. Rodrigo Viga, o Linha de Frente está à sua disposição de segunda a sexta com relação a esse fato. Nós vamos ficar em cima, tendo novas informações, você nos chama e interrompe a qualquer momento.